E aí, gente, tudo certo? Na aula de hoje, nós vamos ver algumas estratégias para você conseguir garantir uma nota máxima nesse concurso do TSE Unificado. E hoje eu vou falar especificamente do cargo de analista judiciário na área específica de engenharia civil. Além dessas estratégias, eu vou debater aqui com vocês os critérios de correção que a Banca Sebrasp está organizando esse concurso, utiliza, e também vamos ter a resolução de uma discursiva para que vocês consigam ver de uma forma bem prática como aplicar essas estratégias na resolução da discursiva. Então, a gente vai iniciar falando um pouquinho de forma geral sobre esse concurso. Eu tenho certeza que vocês já estão aí cientes de todos esses detalhes. Tenho certeza que vocês já leram, o edital com bastante calma. Mas não custa a gente repassar aqui. Bom, o que é que a gente tem? Para o cargo de analista judiciário da área de engenharia civil, lembrando que eu estou falando especificamente para essa área, nós temos 4 vagas imediatas. Porém, todos os TREs que irão participar vão corrigir pelo menos 30 discursivas para a formação desse cadastro de reserva. Ou seja, nós temos aí um bom indicativo de mais nomeações. Às vezes parece pouco, Pô, mas só 4. Mas imagina todos os TREs, cada um corrigindo 30. Tem essa ideia, tem essa perspectiva de que eles vão nomear mais gente sim. E a remuneração? Bom, a gente tem uma remuneração aí muito próxima dos 14 mil por mês. Isso sem falar, tá? Vou olhar aqui pro lado já para colocar essa observação. Isso sem falar no valor de R$ 1.393 de auxílio alimentação. É um auxílio alimentação bem gordinho aí, Bem que dá para você comer, dá para você comer e aproveitar bastante. Pelo edital do TSE, o que é que a gente sabe? A gente vai ter a etapa da prova objetiva, que tem a parte dos conhecimentos básicos e a parte dos conhecimentos objetivos. E teremos também a nossa prova discursiva, para esses cargos de nível superior com as suas especificidades. A prova objetiva, a prova de conhecimentos básicos, que a gente chama de P1, então, quando vocês me veem olhando aqui pro lado, é que eu tô anotando na tela para aparecer aí para vocês. Bom, essa prova P1, ela vai valer 1 ponto para cada questão. E aquela história que a gente já está acostumado do Sebrasp, menos 1 ponto para as respostas erradas. E a gente vai ter também o P2 aqui, que é a nossa específica, com 2 pontos. Então, a gente tem uma específica com peso 2, tá? Para aqueles que não leram o edital com calma, estão levando um susto agora, sim. E ainda tem um detalhe, tá? Caso você erre, aqui é menos 1 e aqui é menos 2. Então, muito cuidado aí no chute, principalmente com relação a essa questão da prova específica. Totalizando aqui a parte da objetiva, nós teremos um total ao todo, de 190 pontos, certo? Vou deixar aqui só o slide agora na tela, porque acho que vai ficar melhor para vocês enxergarem o que é que eu estou comentando. Então, desse total aqui, dos 190 pontos. E a prova discursiva, O que é que o edital falou sobre ela? Ele diz que a prova discursiva vai valer 50 pontos e consistirá numa redação de texto dissertativo até 30 linhas. Então, é importante lembrar desse detalhe aqui também. A respeito de temas relacionados aos conhecimentos específicos, tá? Então, a gente pode esperar aí o quê? A gente pode esperar uma discursiva do tipo, do modelo expositivo, porque ele vai tratar de temas específicos, da parte específica do edital de vocês. A gente tem uma série de cargos, não só o cargo de analista judiciário na parte de engenharia civil, a gente tem da parte administrativa, da própria parte judiciária também, então cada discursivo vai tratar dessa especificidade. Agora, vamos imaginar a seguinte situação. Vamos imaginar o caso em que você conseguiu dos 190 pontos no objetivo, você alcançou 180 pontos, uma nota muito boa. E para melhorar ainda mais a sua situação, você obteve uma nota máxima na prova discursiva, você alcançou 50 pontos. Com esse simples cálculo que a gente está fazendo aqui ao lado, como vocês estão vendo, isso significa que a sua nota, a prova discursiva na sua nota, ela pode ter um peso de mais de 20%. É muita coisa. Já pararam para pensar, eu falo isso em diversos vídeos por aqui, mas já pararam para pensar, até um pouco tempo atrás eu também estava nessa situação estudando para concurso. E a gente briga às vezes por um gabarito. E tem que brigar mesmo. Se o gabarito está incorreto, a gente tem que ir atrás dos nossos direitos. Mas a gente vai atrás da mudança de um gabarito, de uma anulação de uma questão. A gente vai atrás de pequenos detalhes, mas que a gente sabe que podem fazer diferença para a nossa aprovação ou não. Então imagina 20% da tua nota, mais de 20% na verdade, o quanto de impacto que isso não
não tem, o quanto que pode te colocar dentro ou fora dessas vagas, né? Por isso que a gente chama tanta atenção aqui para que vocês não deixem de lado o estudo para a prova discursiva também. Claro que o objetivo é importante, afinal é através de uma boa nota na objetiva que você pode ter a sua discursiva corrigida, tá? Mas não adianta de nada você tirar uma nota excelente na prova objetiva e quando chegar na prova objetiva e quando chegar na prova discursiva, você acabar tirando uma nota baixa que vai te colocar fora de uma dessas vagas dentro do judiciário. Seguindo em frente mais um pouquinho aqui com o nosso vídeo, a gente vai falar agora um pouco melhor sobre os critérios da banca Sebrasp. E agora eu tenho noção, vocês já têm noção do peso da prova discursiva. Então vamos dar uma olhada agora com relação aos critérios que a banca Sebrasp costuma adotar. A banca Sebrasp, a gente costuma dizer que ela é uma banca conteudista. Por que a gente fala isso? Porque ela valoriza muito o desenvolvimento do tema, você atender aos aspectos que foram solicitados. Então a apresentação do teu texto está tratando daquilo que foi solicitado. Você está discorrendo sobre o tema que foi solicitado. Como vocês podem notar nessa tabela, vou voltar aqui só para o slide para ficar melhor a visualização. Como vocês podem notar nessa tabela aí, 90% da nota, se a gente somar aqui, esses percentuais, 90% da nota está relacionado com o desenvolvimento dos aspectos solicitados no comando da questão. A própria tabela dos critérios macrotextuais de correção deixa claro que o desenvolvimento do tema, responder os aspectos solicitados no enunciado, não só, atender a escolher os argumentos corretamente, mas também a questão da coesão, da coerência, do que você está tratando, ter uma linha de pensamento, um sequenciamento das suas ideias, a obediência ao tipo dissertativo, tudo isso vai ser levado em consideração também, tá? Deixa eu voltar só aqui a tela para mim para comentar uma coisa. Quando eu falo atendimento aos aspectos que são solicitados, aqui a gente tem uma expectativa, como eu já comentei, de um texto dissertativo expositivo, que é aquela modalidade textual em que ele vai trazer, pode trazer um texto de apoio e na sequência ele fala para vocês, agora discorra sobre tal item, e aí lá na frente, quando a gente for fazer a correção da nossa discursiva, vocês vão perceber um pouco melhor. Mas ele enumera lá, na letra A, fale sobre esse tema, na letra B, fale sobre essa outra pergunta. É você conseguir atender cada um desses aspectos, tá? Quando eu falar sobre atendimento desses aspectos, é nesse sentido que eu tô falando. Então, o que é que a gente tem aqui na tabela? Seleção dos argumentos. É a resposta, de fato, ao que está sendo perguntado, ao que está sendo esperado. Lembrando, tá, que você pode receber uma nota 0 se você fugir do conteúdo que está sendo solicitado. Então, eu vejo muitos alunos falando, mas professora, eu sei muito pouco sobre aquele tema. Eu fui pego de surpresa, eu não esperava que aquele tema viesse na prova discursiva. Tá, ainda que você saiba muito pouco, ainda que você saiba que está escrevendo de forma incompleta, é muito melhor que você aborde aquilo que foi solicitado. Não vai tentar falar de um tema completamente diferente, mostrar ao menino um tema completamente diferente, porque na hora que o examinador for corrigir a tua discursiva, isso pode implicar numa nota 0. Então, é muito pior você ter uma nota 0, você ser eliminado, do que você ter uma nota ali respondendo, ainda que de forma incompleta. Outro ponto que ele destaca é a sequencialização da coesão, da coerência. Em outras palavras, o que é que ele quer dizer? É a boa organização dos argumentos apresentados. É se você apresentou um bom encadeamento das palavras, uma progressão lógica dos tópicos, aquelas ideias que você expôs ali, se elas estão conectadas também. Importante, tá? Nesse item 2.2 que eu tô falando, é importante que você abuse dos elementos de ligação. Que elementos de ligação são esses que eu tô falando? São os nossos pronomes relativos, nossos pronomes demonstrativos também, que vão agregar nessa questão do sequenciamento de ideias. Obediência ao tipo dissertativo, é você conseguir aplicar as características do tipo dissertativo correto. Lá no nosso preparatório a gente vai explorar isso muito mais detalhes. E outro detalhe que eu quero deixar aqui para vocês registrado é que quando a gente fala, ainda falando de obediência ao tipo dissertativo, se a gente vem nessa expectativa, deixa eu só voltar aqui na nossa... Se a gente vem nessa expectativa de um texto expositivo, que costuma cobrar conhecimentos específicos, cada parágrafo aqui, você vai atender a responder o aspecto solicitado.
Como assim o aspecto solicitado? Eu já comentei aqui, né? Mas eu vou dar uma reforçada. Então, imagine que ele traz lá o enunciado da discursiva com um textinho de apoio e, na sequência, ele pede para que você trate sobre o tema A, o tema B e o tema C. Ele traz 3 perguntas, na letra A, na letra B e na letra C. Cada uma dessas letras, né? Desses questionamentos que ele colocou, a resposta deles vai se transformar em um parágrafo. O primeiro parágrafo você vai discorrer sobre a primeira pergunta, no segundo parágrafo sobre a segunda pergunta e no terceiro a terceira pergunta. E aí fica aquela dúvida, mas não vai ter introdução, não vai ter o parágrafo só de conclusão? Não é necessário você fazer isso. Você vai se ater a responder em cada parágrafo aquilo que o examinador questionou. Não é necessário que você coloque um parágrafo só para introdução, só um parágrafo só para conclusão, não, certo? E por fim, mas não menos importante, aqui no início vocês viram que também é levado em consideração a legibilidade do seu texto, o respeito às margens do texto também, certo? Cuidado aqui com relação à nota 0, então cuidado para não deixar de atender o tema proposto, você se ater a falar sobre aquilo que foi solicitado, também fugir do tipo de texto dissertativo, deixar a sua prova assinada ou com qualquer forma que possibilite a sua identificação, ou escrever essa prova, né, a lápis. Algumas dicas rápidas para a gente conseguir gabaritar a prova discursiva no tipo expositivo. Primeira coisa, seja objetivo. Já falei isso aqui, tá? Lembram que eu comentei? Não fugir do tema para que isso não gere uma nota 0. Não vou ser repetitiva, mas é isso, é responder aquilo que foi solicitado. Segunda dica, redigir a sua resposta seguindo a norma culta. Muito cuidado aqui com as gírias, com os regionalismos, sobretudo também com os erros gramaticais. Então, muita atenção para esses erros, porque cada erro desse ele vai ser descontado da sua nota. A dica que eu sempre dou para vocês é, ao final, quando você terminar de fazer o seu rascunho, antes de você passar para a folha definitiva, dá uma lida geral com muita calma, com muita concentração, para ver se você não deixou alguma palavra sem acentuar, alguma vírgula, se aquelas concordâncias estão de fato fazendo sentido também. Planejar os parágrafos de atendimento dos aspectos em 3 partes. Mais na frente a gente vai detalhar isso um pouco melhor, mas a divisão seria apresentando o aspecto, trazendo o seu argumento técnico e fazendo um fechamento daquele parágrafo. Não fuja do tema dos aspectos solicitados, aplique os elementos de ligação. A gente viu, né, o quanto que essa nota com relação à coesão e coerência, ela vai ser importante. Então, utilize aqui os articuladores do discurso, os pronomes relativos, os pronomes demonstrativos. Respeitar a estrutura do texto, realize a translineação. O que é translineação, Nicole? É a correta separação silábica. Então, quando você for realizar a separação silábica, faça isso da forma correta, para que você também consiga respeitar as margens da sua discursiva. Vamos falar um pouquinho agora, né? Eu comentei com você de que o seu parágrafo, ele deve ser dividido nessas 3 partes. Como é que vai funcionar, então, o desenvolvimento do seu texto? Como é que a gente vai estruturar esse parágrafo? Preste atenção aí nessa imagem. O que é que eu tenho? No destaque em amarelo, eu tenho aqui a apresentação do meu aspecto. A apresentação do meu aspecto é o início do meu parágrafo. É eu deixar claro para o examinador do que é que eu vou tratar naquele parágrafo em específico. Inclusive, você pode até copiar uma parte do aspecto da questão. Vamos ver isso através desse exemplo. Então, qual foi a pergunta que eu tenho aqui no exemplo? Influência do digital na política global atual. Então, eu venho aqui, acrescente influência das redes sociais na política global. Então, deixei claro para ele do que é que eu estou tratando naquele parágrafo em específico. Porque lembra que eu comentei com vocês que no texto dissertativo pode aparecer, então, uma pergunta na letra A, uma pergunta na letra B, uma pergunta na letra C. Então, você vai explicar para ele, ó, agora eu vou responder a essa pergunta aqui que você me fez. No próximo parágrafo, você vai fazer a mesma coisa e assim por diante. Então, essa é a apresentação do aspecto. Compreendido isso, na sequência a gente vem aqui com essa cor verde. Agora vocês vão entrar no argumento, aquela parte que realmente é o que mais importa. É você conseguir responder o que foi solicitado. Para você responder, você pode utilizar uma definição que esteja numa norma técnica específica. Você pode trazer um exemplo, tá? Você pode trazer também a citação de um autor renomado naquele tema. Você pode trazer uma lei, citar uma lei em específico, ainda que você não saiba exatamente o parágrafo. Então, conforme a lei tal, vocês vão perceber isso também lá no exemplo da nossa correção que vai fazer da discursiva de hoje. E, por fim, a gente tem a parte do fechamento, do encerramento do texto. Aqui eu tenho um fechamento que é análogo a uma espécie de uma conclusão, mas seria uma conclusão daquele parágrafo. É eu fazer o fechamento daquele aspecto que eu estou tratando. Aqui, esse fechamento vale destacar que ele não é obrigatório, tá? Você faz se houver espaço suficiente para isso, se fizer sentido ali
no seu texto. E no detalhe da cor azul, vocês vão reparar que eu estou sempre utilizando os elementos de ligação para aumentar, para agregar com relação a essa coesão e coerência textual. Bom, uma pausa aqui pra gente fazer, né, o nosso momento publi do e-book. Esse e-book, eu sempre falo dele, ele é um e-book que nós disponibilizamos gratuitamente. Ele tá aqui no link da descrição nesse e-book vocês vão encontrar muito mais estratégias, muito mais dicas que eu já tô dando aqui nesse vídeo e tenho certeza que ele vai te agregar e vai acrescentar ainda mais na sua preparação para essa prova. Então, não esquece de baixar, como eu já falei, é um material gratuito com uma série de dicas, de estratégias para a prova discursiva. Vamos seguir em frente e vamos chegar onde a gente mais está esperando, né? Na correção dessa discursiva. Essa discursiva foi uma discursiva da prova do TRE do Rio de Janeiro. Ela aconteceu em 2012. Então, o que é que vocês vão perceber aqui? Eu tive que fazer algumas adaptações, porque ela vai tratar da lei de licitações, certo? Então, eu fiz algumas adaptações aqui, saindo um pouco da lei da 8666 e entrando na nova lei de licitações, para que vocês conseguissem responder utilizando essa nova lei que é a que está valendo no momento. Então, tem essas diferenças que vocês vão perceber. Então, essa adaptação aqui, só para vocês ficarem ligados, é uma adaptação para 14133. Caso vocês encontrem a resposta um pouco diferente nessa época, é porque ele estava adotando a nossa antiga lei de licitações. O que é que eu tenho aqui? Então, esse é um exemplo muito claro de uma discursiva do tipo estudo de caso. Por quê? Porque aqui ele está trazendo uma situação hipotética. Então, ele fala, no órgão diretor público, órgão X, eu venho aqui citando que o orçamento da obra era de 2 milhões. Isso também pode vir a acontecer na prova de vocês. Pode ser que ele conte sim uma historinha e peça para que você responda na sequência algumas perguntas sobre o tema. A gente também pode esperar algo nesse sentido. Aí embaixo ele fala, né? O projeto básico foi contratado, está bem detalhado. A empresa responsável pelo projeto tem interesse em participar da execução da obra. Então ele vem falando aqui. A comissão de licitações, ela tem 3 membros. Ela é bem experiente em licitações, então está exercendo a mesma função há 2 anos. Apesar do recurso para realizar a obra ser oriundo de um convênio, os créditos orçamentários só estarão disponíveis para empenho depois de 8 meses. Por saber disso, a comissão ela decidiu iniciar o processo imediatamente. Tendo em vista a demora na liberação do crédito, a administração ela buscou uma alternativa para contratar a obra por dispensa de licitação. Então, ela resolveu utilizar a dispensa de licitação nesse caso. E por considerar que se trata de uma obra significativa, o órgão ele determinou a garantia contratual de 20% sobre o valor do contrato. Para agilizar a contratação, a obra vai ser licitada em 2 etapas diferentes. E aí ele vem perguntando para você, tá? Utilizando a nova lei de licitações, que foi a adaptação que eu fiz aqui, ele pede para você redigir um texto dissertativo acerca do processo licitatório em questão. Então, o que é que ele pergunta na letra A? Possíveis irregularidades que podem estar ocorrendo nesse processo, diante do fato que você leu tudo que está rolando. E na letra B, identificar essas irregularidades aqui que a gente notou. Quais são as soluções para corrigir e evitar que essas irregularidades aconteçam? A mesma nota vai ser atribuída tanto para a letra A como para a letra B. Então, elas têm pesos iguais aí nessa discursiva. Vamos lá, então, para a nossa resposta. No primeiro parágrafo, eu vou responder ao primeiro aspecto solicitado. Possíveis irregularidades que podem ocorrer nesse processo licitatório. Então, vejam como eu destaquei aqui. Existe uma série de irregularidades, deixando claro para ele o quê? Que agora eu não vou falar da solução. Eu vou falar primeiro das irregularidades que ele me questionou. Com base na Lei 14133, para ampliação da edificação mencionada. Então, primeiramente, tá? Aqui, lembrando, né, destaque nessa cor azul, deixa eu voltar aqui, destaque nessa cor azul eu tenho os nossos elementos de ligação para demonstrar o encadeamento das ideias. Primeiramente, a empresa responsável pelo projeto básico, interessada em participar da execução da obra, pode estar em situação de conflito de interesse. O artigo 14... tá? Aqui, gente, não é obrigatório que você cite qual é o artigo. Eu sei que é muito difícil a gente lembrar, decorar qual é o artigo que fala exatamente daquele ponto. Cita só a lei, se você não lembra. Então, com base na lei 14133, está em situação de conflito de interesse, porque a lei, ela veda, não precisa você obrigatoriamente citar o artigo, tá certo? Deixa eu voltar aqui para nossa tela. Eu citei aqui o artigo, mas sabendo vocês que não é obrigatório. Então, o artigo 14 veda a participação na licitação de empresas que tenham elaborado o projeto básico ou executivo para evitar favorecimento e garantir a isonomia entre os concorrentes. Aproveitando que a gente está aqui, vamos lembrar, né? O que é que o artigo 14 ele fala? Ele fala que não pode participar. Então, vou acrescentar aqui essa informação aqui em cima. Então, não podem participar.
Então, não vão poder participar o autor do projeto, na verdade, ele diz anteprojeto, do projeto básico e também do executivo. Nenhum desses autores pode participar, assim como a empresa ou consórcio que elaborou o projeto básico e o projeto executivo também, por conta dessa questão de evitar o conflito de interesses para garantir a isonomia. Lá no artigo 14, vocês vão ver também que ele impossibilita a participação de pessoa física ou jurídica que está respondendo a alguma sanção que lhe foi imposta, aquele que mantém um vínculo de natureza técnica, comercial, econômica com o dirigente do órgão ou entidade contratante. Ele também cita, pessoa física ou jurídica que nos 5 anos anteriores à divulgação do edital tenha sido condenada judicialmente, seja por exploração de trabalho infantil, por colocar trabalhadores em situações análogas ao trabalho escravo. Existe uma série de restrições que estão dispostas lá nesse artigo 14. Só que o que é que o enunciado da questão ele falava aqui pra gente? Ele falava, que o projeto básico foi contratado e que a empresa responsável pelo projeto tem interesse em participar. Então, essa é uma irregularidade que pode acontecer diante do nosso caso, da nossa situação hipotética que ele citou. Ela não pode participar, nem o autor do projeto básico, nem o autor do projeto executivo, nem do anteprojeto, nem mesmo a empresa ou consórcio que foi responsável por isso. Não só o autor, mas também a empresa. Então, já mostrei uma situação. Vou seguir aqui. Além disso, mais um elemento de ligação. É possível citar também como irregularidade o fato de que o processo licitatório não deve ocorrer por meio de uma dispensa de licitação, que ele fala que quer fazer por dispensa, uma vez que não atende às exigências previstas no artigo 75. Ademais, aqui vocês considerem uma cozinha azul, é mais um elemento de ligação. É importante ressaltar que também não basta a experiência dos membros de comissão. É preciso atentar-se para o disposto no artigo 158, sobre a presença de servidores do quadro permanente. Inclusive, essa é uma grande novidade, essa exigência aqui. E aí, tudo bem, apresentei quais foram as situações que podem acarretar em irregularidades. E aí vamos aproveitar só para a gente fazer uma revisãozinha bem básica. O que é que a gente tinha de modalidade na lei de licitações anterior? A gente tinha concorrência, tomada de preço, convite, concurso, leilão. Tinha na lei 10.520 o pregão. Quais são as modalidades que a gente tem hoje com a nova lei de licitações, com a 14.133? Eu tenho pregão, eu tenho concorrência ainda, eu tenho concurso, tenho o leilão e eu tenho uma novidade, que é o diálogo competitivo. Fiz essa revisão para que vocês consigam entender as soluções que eu estou propondo lá no meu segundo parágrafo. Além disso, por que não cabe dispensa de licitação? Vou colocar aqui um espaço maior. Por quê? Porque a dispensa, pela nova lei, lá no artigo 75, ele fala que seria para valores inferiores a 108.040. No caso aqui estou falando de serviço de engenharia, obras, manutenção de veículo. Aí ele dá o valor de 54 mil e pouco no caso de serviços e compras. Também seria uma hipótese, caso não surjam. Então não surgiram licitantes interessados ou propostas válidas. Outra situação, estado de defesa. No caso de eu estar vivenciando uma guerra, caso também de calamidade. Enfim, o rol de itens, deixa eu colocar aqui de volta na tela. O rol de itens lá do artigo 75, ele é bem extenso, mas em nenhuma hipótese a gente vê o que diz lá no enunciado. O que é que ele falava aqui no enunciado? Que ele fez isso, que ele estava optando por uma dispensa de licitação, tendo em vista essa demora na liberação do crédito. Isso não é uma situação em que o órgão, ele pode optar por uma dispensa de licitação. E reparem também no valor, o orçamento dessa obra, ele também está superior ao caso de dispensa, bem superior, inclusive, Ele é um orçamento 2 milhões. Então, não é o caso de eu optar aqui uma dispensa de licitação, não. Fiz essa revisão só para vocês conseguirem compreender a solução que eu estou dando. Então, vou seguir agora para o meu segundo parágrafo. No segundo parágrafo, eu vou responder a essas soluções. Então, para corrigir e evitar as irregularidades apontadas no caso, é necessário. Lembra que eu falei para vocês não terem medo de apresentar o aspecto que vocês estão discorrendo? Aqui eu estou lidando numa situação em que eu tenho uma letra A e uma letra B, mas pode aparecer letra A, B, C, D, pode aparecer uma infinidade aqui, tá? De itens para vocês discorrerem. Então, quando são 2, é até mais tranquilo, mas quando chegam a 4, 5, enfim, é muito importante que você vá marcando para o examinador cada um daqueles pontos que você está tratando. E por que eu digo que isso é tão importante? Só para explicar melhor um pouco para vocês. O examinador, a pessoa que vai corrigir a sua prova, não necessariamente ele é um especialista no tema do tema de licitação, especificamente em
sobras na parte de licitação. E aí, se você demarca para ele do que é que você vai tratar, fica mais fácil para que ele faça esse comparativo até com o padrão de resposta que ele possui, para que ele consiga fazer uma análise em que ele bate, ok, esse aspecto ele atendeu, né? Então facilita a própria correção do examinador, demonstrando para ele que cada um dos pontos, sequenciando cada um dos pontos que foram solicitados, você foi atendendo e respondendo. Então, de preferência também, não só marque o que é que você está respondendo, mas procure responder também na ordem em que esses aspectos foram solicitados no comando da questão. Vou voltar aqui para nossa tela e vou para o que importa agora também. Eu venho falando, o impedimento da participação da empresa responsável pelo projeto básico no processo, a fim de garantir a separação entre quem elabora e quem executa. Então, essa já é uma solução. Essa pessoa não vai poder participar, essa empresa não vai poder participar. Como também recomenda-se implementar outra modalidade de licitação, porque eu falei para vocês que dispensa não vai rolar. A Lei 14.133 expõe para o caso de obras públicas, seja o diálogo competitivo, caso o contrato seja de natureza complexa, ou a concorrência. E aí vai depender, né, da gente saber mais detalhes a respeito do caso. Mas aí eu deixo duas opções. Em resumo, a conformidade com a Lei 14.133 é essencial para garantir a legalidade, a transparência e a eficiência no processo licitatório. Essa é uma forma de evitar irregularidades, é eles se atentarem à lei, né? A adoção dessas soluções e procedimentos adequados contribuirá para a correta execução do projeto e para a confiança na administração pública. E aí, dessa forma, a gente faz esse fechamento, a gente faz esse encerramento do nosso parágrafo, dessa parte aqui em resumo. E aí, finalizada, então, a correção dessa nossa inédita, eu acredito que agora ficou muito mais claro para vocês conseguirem compreender, né, todas as estratégias e pontos que eu falei lá no início do vídeo. E aí, vamos lá, para a gente fechar aqui essa aula de hoje. Não esqueçam de adquirir o nosso preparatório. Eu já vim aqui, dei aqui uma série de dicas, mas lá no nosso preparatório, o que é que vai ter? Além do que eu já falei aqui, discussão dos critérios do Sebrasp, com muito mais detalhes, quais são os critérios que a banca Sebrasp, discutindo cada um daqueles pontinhos que ela adota para corrigir o texto, o que é que vocês têm que ficar ligados para conseguir uma boa nota. A gente vai ter uma série de apostas para a prova discursiva, estratégias para a estruturação dos parágrafos, então de cada um dos parágrafos, né? Como é que você pode utilizar as estratégias, detalhando também essas estratégias. Eu vou utilizar a citação, eu vou utilizar exemplos, então a gente traz no detalhe como você pode fazer cada uma dessas estratégias. O que é que o corretor vai buscar no seu texto? A gente tem também a aplicação das palavras-chave, dos articuladores do discurso, vai ter capítulo sobre centenas de erros comuns dos candidatos. Um ponto muito importante, deixa eu deixar aqui mais do lado na tela para vocês conseguirem ler melhor. Como conseguir uma melhor nota quando a gente não sabe muito sobre o assunto? Então, imagina aquela situação em que você não sabe muito discorrer sobre aquele tema, você foi pego de surpresa, como é que você deve agir diante dessa situação. E além disso, dezenas de questões de provas anteriores, tá? Não só da banca Sebrasp, mas também da Sede Gran Rio, da FGV, da OCP, questões inéditas também, voltadas, adaptadas para o TSE, para o seu cargo no TSE, mais questões para que vocês consigam praticar. Eu vejo muita gente se perguntando, tá, beleza, eu preciso inserir a discursiva no meu ciclo, no meu horário de estudos, mas eu não sei como é que eu vou responder essa discursiva, onde é que eu vou conseguir esses temas. Lá no nosso preparatório vocês vão ter tanto questões de provas anteriores para vocês aplicarem, conseguirem ir respondendo com o padrão de resposta, você comparar com a sua discursiva para você ver se ficou próximo ali daquilo que você pensou. E a mesma coisa vocês vão ter também com relação às discursivas inéditas. E por fim, mas não menos importante, vocês vão ver também que nós temos uma série de videoaulas para quem prefere a videoaula sobre todas essas estratégias. E é isso, a gente encerra por aqui esse nosso vídeo de hoje. Caso vocês fiquem com alguma dúvida, tá aí meu Instagram, vocês podem mandar mensagem para mim através de lá. E a gente se encontra numa próxima aula.